Eu vou falar da história dos impostos e das sociedades anônimas. Olha só o tipo de assunto que o Robert aborda, né? A história dos impostos das sociedades anônimas, De né? onde o cara tirou isso, né? É. E, na verdade, os impostos existem já desde 4.000 anos antes de Cristo que se tem notícia, né? E começou com a agricultura, e você era um agricultor, você pegava um pouquinho da tua produção, dava pro rei, para ele te dar segurança e manter as estradas para escoar essa produção. Aqui no Brasil começou com a extração do pau-brasil, ou seja, até Cara, na fundação da Exato, já instituição Brasil começou. já tinha... Até Cabral chegar aqui, os índios viviam sem, não tinham essa, né, essa complexidade de, né, não sei exatamente como funcionava as sociedades indígenas, mas o imposto mesmo, propriamente dito, começou já 1/5 da produção de pau-brasil tinha que ser destinado à coroa. E isso sempre assim, quando a monarquia veio para o Brasil, no século XIX, aí esses impostos já ficaram mais formalizados, criaram leis sobre isso. E toda a história do imposto tem um pouquinho aquela história do Robin Hood, né? Você tirar do rico para distribuir para os pobres, né? Mas isso é uma ilusão imensa no mundo inteiro. Por quê? Você é apoiado pela população, principalmente a maioria que é pobre, de que você Sim. tem que taxar os ricos para que esse dinheiro se torne público, para que seja beneficiado para todo mundo, Sim. né? Só que com o tempo, o Robert explica a diferença entre a eficiência da máquina governamental com a eficiência de uma empresa privada. Você é um bom CEO se você conseguir maximizar o seu resultado com o mínimo de recurso. Então você conseguiu menos despesa para produzir tanto de lucro para a empresa, você está sendo um bom CEO. No cenário político é diferente. Se você tem um orçamento da União, por exemplo, a tua secretaria, de 5 milhões, e você não gastar aqueles 5 milhões, gastar só 4, no ano seguinte vai ser só 4 que você vai ter. E você vai ter menos influência, você vai ter menos poder. Então você tem que gastar muito. E você Se sabe. possível, fazer solicitação para mais dinheiro e conseguir, né? Exatamente. Gastamos 10 milhões e conseguimos mais 5. Parabéns. Conseguiu mais dinheiro. Exatamente. Ou seja, gastou 10 e não foi suficiente, conseguiu mais. Exatamente. E diante disso, qual é a tendência? É o Estado precisar cada vez mais de dinheiro. E aí, conforme as coisas foram evoluindo, eles passaram a taxar o serviço também, né? O imposto sobre o serviço. E passaram a taxar a renda também. E aí você é apoiado. Você acaba que era para tirar do rico, para jogar para o público, através do público, mas você acaba descendo isso para a classe média e para o próprio pobre, que vai pagando esses impostos. E aí, beleza, e o rico tá pagando imposto? Não tá não, cara. O rico tem recurso para contratar o melhor advogado, o melhor contador, para pagar o mínimo, para criar situações legais, né? E ninguém pode falar. Dentro da legalidade existe muita manobra para ser Exatamente. feita. E ele tem essa possibilidade. Ele consegue até influenciar políticos do legislativo para fazer leis que favoreçam a ele. Se não me engano, o Robert fala disso, né? Das sociedades anônimas, não é isso? Exatamente. Que é uma estratégia para você perder menos pro Exatamente. governo. Como é que funciona a sociedade anônima? Você cria uma instituição, né, que ela não é a sua pessoa física, né, mas você é o responsável por ela. Ou seja, tudo que está ali indiretamente é seu, mas você não tem um risco nenhum de perder. Sim. Né, e você é taxado apenas no que você consegue de lucro ali, não no que você tem. Né? Sim. E entre outras manobras, tem aquela também que até teve uma votação esse ano no Congresso da 1031, que é você, na venda de um imóvel, você tem até 1 ano para comprar outro imóvel e aí você adia o pagamento desse imposto, entendeu? Então, isso é para favorecer as pessoas que têm
um imóvel e trocaram, foram para uma outra casa e, pô, vão ser taxados, continuam na mesma ali. Só que os ricos aproveitam disso, tem esse conhecimento, né? Sim. Para conseguir adiar o imposto virtualmente até a pessoa morrer. Eu não sei se você já deve ter ouvido falar também, eu não posso falar muito do assunto que eu não pesquisei, mas eu conheço pessoas que sabem disso a fundo. São pessoas que inauguram e abrem igrejas, instituições religiosas, de cunho religioso, mas não precisam atuar. Só tem um papel declarado, porque igrejas no Brasil têm algumas vantagens quanto ao pagamento de impostos. Então, sei lá, falando da forma muito simplista, não sei nem se é exatamente isso, mas eu abro uma igreja e eu consigo comprar um carro pagando menos imposto, consigo vender um terreno pagando menos imposto, enfim. Ou não legal. Pagando imposto nenhum. Ou pagando imposto nenhum. Enfim, isso é dentro da legalidade também. O Robert até fala que uma sociedade anônima é simplesmente um papel na pasta de um escritório de advocacia e um outro documento no cartório. É só isso. Essa é a sociedade anônima.